Olá, no nosso devocional de hoje, vamos meditar juntos numa das frases mais conhecidas, muito citada, inclusive nesse tempo, ou nos tempos de dificuldades, de crises, de desafios. Esta frase ela é muito utilizada pelas pessoas. É uma frase que nós encontramos em adesivos, nos carros, nas janelas, encontramos escrita nos muros e as pessoas citam muito sobre esta frase. Muitas pregações são feitas. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que significa essa frase? Qual foi o contexto no qual esta frase ela foi escrita, ela foi citada? O pano de fundo dessa frase é o apóstolo Paulo preso em Roma. Ele havia passado por uma tempestade terrível. Nessa tempestade, um naufrágio, todas as coisas, inclusive a própria embarcação, se perderam. Paulo, com todas as pessoas que o acompanhavam, que estavam com ele naquela embarcação, eles chegam até Roma. Paulo chega juntamente com as pessoas, chegam melhor antes a uma ilha, passam um bom tempo nessa ilha e finalmente Paulo está em Roma, onde ficou preso. E é nessa situação, nesse contexto, que Paulo escreve a carta aos Filipenses, que é a carta da alegria. A carta na qual Paulo, de uma forma muito especial, demonstra satisfação, contentamento, força de fé e alegria. É nesse contexto que Paulo escreve: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero inclusive que você nesse momento declare isso: tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando Paulo escreve essa carta, e especialmente essa frase, no capítulo 4, versículo 13, Paulo está falando, agradecendo uma oferta que ele recebeu dos cristãos que moravam na cidade de Filipos, ou seja, dos cristãos filipenses. Um enviado de Filipos havia chegado até Roma e levado uma oferta para Paulo. E Paulo, no versículo 10, ele começa a dizer o seguinte, capítulo 4, versículo 10. Ele diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece. Este é o contexto dessa frase. Esta frase, ela tem sido sempre usada num único sentido, um sentido totalmente triunfalista, que levam as pessoas a citar, e especialmente aqueles que ouvem a citação dessa frase, a entender assim: eu posso conquistar tudo. Não importa a situação que eu estou passando hoje, eu posso obter, chegar até tal situação, posição, eu posso conquistar tudo. E se nós meditarmos, pensarmos, citarmos esta frase apenas desta forma, que não resta dúvida, é realmente algo que está contido nela. Mas se enfatizarmos apenas este lado triunfalista, nós vamos perder a grandiosidade, a essência desta declaração bíblica. O posso tudo naquele que me fortalece tem sido citado da seguinte maneira: eu posso todas as coisas, eu posso conseguir todas as coisas. Mas a frase naquele que me fortalece tem sido diminuída, ou esta parte da frase naquele que me fortalece, ou como nesta versão da Bíblia que eu usei declara em Cristo que me fortalece, esta parte tem sido diminuída.
Mas eu quero mostrar especialmente o contexto anterior, as palavras que antecedem esta poderosa frase: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, em Roma, preso, recebe uma oferta das pessoas que moravam na cidade de Filipos, né, dos cristãos filipenses, e ele está agora na sua carta que vai enviar de volta, certamente pelas mãos daquele mesmo mensageiro, daquele mesmo representante dos filipenses que havia levado esta oferta, este presente para ele. Paulo vai utilizar essa mesma pessoa para levar de volta a resposta. Então ele escreve uma carta, ele pede que uma carta seja escrita, e ele está nesse momento já nas palavras finais desta carta agradecendo a oferta que ele recebeu. E ele fala assim que se alegrava muito porque as pessoas lá de Filipos, né, os filipenses, haviam se lembrado, voltado a se lembrar dele e demonstrado carinho, cuidado, atenção novamente para com ele. Eles já haviam feito isso em outra vez e agora estavam fazendo de novo. E Paulo deixa bem claro: olha, eu estou agradecendo vocês, não é porque por conta somente do que vocês enviaram, porque eu esteja muito necessitado e esteja, ao fazer isso, querendo que vocês continuem mandando, continuem fazendo. Aí Paulo fala assim, ó: eu não digo isto por necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Este aprendizado, chegar a este ponto de vida, de aprender a se contentar com aquilo que tem, com a condição que chegou, com a realidade de hoje, estar contente em qualquer situação, é algo extraordinariamente maravilhoso, que Deus quer ensinar a cada um de nós, através das Escrituras Sagradas, usando o exemplo dos homens e mulheres de Deus, cujas histórias estão registradas nas Escrituras, e Deus quer nos ensinar no dia a dia, no nosso dia a dia, para que isso se torne uma realidade nossa. Paulo continua: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo está dizendo o seguinte: não são as situações, as circunstâncias que determinam a minha alegria, o meu contentamento, ou que me impõem tristeza, sofrimento e desgosto. Paulo disse assim: em qualquer situação, chega ao ponto de relatar uma situação extrema que naturalmente, pela natureza do ser humano, levaria qualquer pessoa a estar triste, a estar angustiada, ou seja, a situação de fome. O se alimentar, comer, é necessidade primordial, básica, né, que faz parte da origem do ser humano. A Bíblia relata que assim que Deus criou o ser humano, Deus já falou sobre a alimentação, que o ser humano poderia se alimentar de todas aquelas árvores que estavam ali, aquelas árvores frutíferas, exceto uma. Então a alimentação, comer, é necessidade básica, essencial, original, é algo assim fundamental na vida do ser humano. Portanto, ficar sem comer, passar fome é algo terrível. Paulo cita que ele já estava instruído, experimentado. Se passasse fome, continuaria feliz. Mas se tivesse fartura abundante, também estaria feliz. Ou seja, não eram as situações que determinavam a sua alegria, o seu contentamento, o seu prazer, a sua satisfação. É nesse contexto que ele fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo o seguinte: se Deus está comigo, se eu sou alimentado espiritualmente por Deus, se a minha fé, se a minha força, a força que me move, vem de Deus e está em Deus, nele, em Deus, e no caso aqui em Cristo Jesus, eu consigo tudo, eu supero tudo, eu posso passar por qualquer situação. A grande ilustração que nós temos desta realidade está no próprio Senhor Jesus. A Bíblia nos conta que houve uma ocasião em que Jesus com os seus discípulos estavam em um barco
atravessando um pedaço do mar, um braço do mar, e de repente, no meio dessa travessia, os discípulos começaram a enfrentar uma grande, terrível tempestade. Mas a Bíblia nos conta que enquanto os discípulos estavam desesperados, tentando com todos os seus esforços se livrar daquela situação, e a Bíblia não está dizendo que nós não devemos nos esforçar e fazer a nossa parte com toda a força, com toda a veemência, mas a Bíblia diz que enquanto os discípulos faziam isto, Jesus estava em um determinado lugar daquele barco, daquele mesmo barco, naquela mesma situação, com a sua cabeça sobre uma almofada, deitado, dormindo profundamente. Olha que situação extraordinária. É diferente, completamente diferente da situação que também é mostrado na Bíblia do profeta Jonas, que como fugia da presença de Deus, o barco enfrentando uma terrível tempestade, e ele dormia irresponsavelmente, de uma forma negligente. Jesus não. Jesus, como aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos, em todos os lugares e em todos os tempos, estava ali mostrando a nós, e especialmente naquele momento aos seus discípulos, que na presença dele nós não precisamos e não devemos ficar desesperados, aflitos e angustiados, amargurados, pensando que as situações que enfrentamos vão determinar a nossa vida ou a nossa morte. Na presença de Jesus, nós podemos todas as coisas. Os discípulos, nesse contexto que eu estou falando, vão lá, despertam Jesus e chegam, inclusive, a repreender Jesus. O Senhor não se importa que nós vamos morrer? E Jesus se levanta calmamente, repreende o mar, repreende a tempestade, as ondas, tudo se acalma, e ele olha para os seus discípulos e pergunta: por que vocês não têm fé? Por que vocês duvidam tanto? Eu quero deixar esta palavra e essa meditação nesta manhã para te fortalecer nesses tempos de dificuldades, nesses tempos de angústias, de situações que os nossos olhos nos mostram, que a nossa mente nos faz avaliar como realidade, que deixam naturalmente o ser humano, quer envolver a alma humana, deixando aflita, angustiada, inquieta, especialmente pensando como será amanhã, como será depois dessa pandemia, o que poderá acontecer no minuto seguinte. Eu quero que você aprenda a declarar isto, mas no sentido amplo, no sentido completo, perfeito. Tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. Ou seja, se Jesus Cristo me fortalece, nele eu posso vencer, suportar, superar, e eu posso passar por todas as coisas mesmo. Que Deus te abençoe com esta meditação nesse dia. Eu oro por você, assim como oro por mim e pela minha família, para que a nossa fé em Jesus Cristo seja sempre fortalecida, alicerçada, e nele nós possamos passar por todas as coisas e viver uma vida de fé, de forma que ele seja glorificado, que ele seja louvado no nosso viver. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus.